Opa pessoal, Vicezinho aqui pra mais um vídeo no canal. E após muitos pedidos no último vídeo sobre o Vegeta Super Saiyajin 3 no Super, querendo saber como essas células S funcionam e em que momento elas foram colocadas em Dragon Ball, e que por mais que pareça, existe bastante pessoa que não acredita ou não gosta dessa ideia. Então finalmente o Vicezinho tomou vergonha aqui na cara e tá aqui pra dizer pra vocês em que momento o Akira decidiu inventar essa frescura. E sim, eu digo frescura porque, sendo bem sincero, eu sou o tipo de pessoa que não sou muito fã desse conceito de células S. Não por ela ser ruim, mas porque ela não foi e não vai ser bem trabalhada. E vocês estão ligados como é o Vicezinho, né? Se tem que falar mal de algo, eu vou falar. Então, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal que isso me ajuda bastante. O Seja Membro tá aí pra quem puder me ajudar. Pegue sua pipoca e vamos lá. Bom pessoal, por mais que nos últimos vídeos parece até que eu gostei desse conceito e aparentemente ele funciona bem na franquia, na real ele é um conceito bem preguiçoso e frescurento do Akira, só pra ele poder fazer Saiyajin bucha ficar forte sem precisar treinar extremamente como Goku e Vegeta treinaram. E a parte mais triste sobre esse conceito, ele serve pra poder eliminar transformações antigas na franquia. Por mais que pareça estranho o que eu estou falando, sim, durante o vídeo vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Mas na real galerinha, esse conceito só existe pro Akira poder se safar de furos de roteiro que ele mesmo criou durante a história. E pra quem tá curioso se as células S realmente funcionam em Dragon Ball, eu vou te dizer que depende. Elas funcionam conforme o roteiro precisa. E é por isso que particularmente eu acho uma merda. Primeiramente, eu vou explicar como que isso foi introduzido em Dragon Ball e depois eu trago uma mini explicação de como ela funciona com as informações mostradas na própria obra. E no próximo vídeo do quadro das famosas teorias do Vicezinho, eu vou dizer como, na minha opinião, esse conceito é usado nas transformações. Bom, começando com a mão no fogo já, as células S, na minha opinião, ao mesmo tempo que ajuda a história na parte dos Saiyajins, acaba estragando a nossa diversão assistindo a obra. Diferente do que muitos pensam, as células S não foi algo pensado desde o começo do Z e nem mesmo do Super, mas algo sim dito em algumas entrevistas na época da saga Black, que na teoria no começo era algo exclusivo do Goku Black, só que depois foi realmente canonizado a partir das aparições dos Saiyajins do universo 6. E é aqui que começa o problema. Todo esse conceito de células S começou após o Akira começar a ser bombardeado por fãs e jornalistas sobre alguns furos de Dragon Ball durante os anos. E um dos principais furos que estavam perturbando Akira era como as transformações dos Saiyajins acontecia. E como todo mundo deve imaginar, tudo isso aconteceu quando o Goku virou Super Saiyajin pela primeira vez. Porque como a maioria sabe, Dragon Ball é um típico de obra que sempre foi feito, na maioria das vezes, da forma automática. O Akira nunca tinha uma história 100% finalizada, com conceitos e ideias. Ele mesmo já afirmou que, enquanto ele desenhava o capítulo 1, ele estava pensando no capítulo 2 e 3. E isso existia com bastante frequência naquela época. Até hoje a gente ainda tem bastante atores que reclamam sobre isso. Afinal, Dragon Ball na época, diferente de hoje, era um mangá semanalmente. Então toda semana o Akira tinha que trazer um capítulo. Diferente de hoje, que um capítulo sai por mês. Com isso, existia muitas coisas que às vezes não faziam muito sentido na hora, que mais pra frente era consertado pelo Akira. Um bom exemplo era o Goku, que no clássico era humano, mas tinha cauda e virava um mamaco gigante. Mesmo que isso não tinha afetado muita história, mais pra frente o Akira quis trazer que, na realidade, o Goku era um alienígena, e era por isso que ele tinha cauda e virava um macaco gigante. Um outro momento que é um dos mais famosos também é a saga Cell, que originalmente teria vilões completamente diferentes, que seriam os androides 19 e 20 até ir chegando no Cell. E esses aqui são alguns exemplos que a maioria já manja. Só que voltando ao Super Saiyajin 1, quando o Goku vira pela primeira vez, o Akira deixa entender que o motivo para alguém virar Super Saiyajin é pelo meio das raivas e emoções fortes. E muitos começaram a ter dúvidas do porquê o Goku não virou Super Saiyajin 1 na primeira morte do Kuririn. E mais pra frente, por que Goten e Trunks viravam Super Saiyajin 1 com tanta facilidade, mesmo sem o fator da raiva. E esses foram um dos primeiros delizes do Akira Toriyama com as transformações dos Saiyajins, que conforme o tempo foi passando, o Akira sempre ia fingindo que aquilo não existia, e cada vez mais era criado novas teorias de como novas transformações aconteciam e se ainda precisava daquele fator de raiva, porque o Gohan Super Saiyajin 2 foi uma transformação feita pela raiva, já o Goku Super Saiyajin 3 foi uma transformação por meio de treinos, e o Super Saiyajin 4 é meio que uma transformação de controle mental, só que aí é filler, né, foda-se. E cada vez mais o Akira era empurrado contra a parede, com fãs e jornalistas querendo que ele respondesse essa pergunta. Só que aí, galerinha, é aqui que tá o pulo do gato. Porque pra quem não sabe, o Akira, ele é o Gold. Começa aí, ele é o Gold. Ele é o pai da preguiça. Todo mundo já sabe disso. Só que outra coisa que ele também era o rei, era em arrumar desculpa em cima da hora. Gente, esse velho, ele era tão safado que sempre quando alguém ficava perturbando ele sobre algo repetitivamente, ele do nada criava um conceito do zero, só pra pessoa parar de perturbar ele. E aí, se mais pra frente ele gostasse do conceito, ele falava lá na frente, não, sempre existiu. E é praticamente isso aqui que aconteceu com as células S. Ele fala que toda transformação de Saiyajin que vemos em Dragon Ball é causada
causada por uma célula do corpo chamada S, que modifica o corpo do guerreiro para quebrar os seus limites. Akira também fala que essas células é algo que já nasce com o Saiyajin, mas conforme ele vai crescendo e dependendo do lugar onde ele nasce, se for um lugar calmo, essas células vão se multiplicar cada vez mais rápido dentro do seu corpo, chegando a um nível que essas células podem modificar o corpo do guerreiro por completo, alcançando níveis que seu corpo normal não poderia, como se fosse um nitro de um carro, sabe? Quando o guerreiro ele chega no seu potencial máximo da forma base e naquele momento específico ele não consegue ultrapassar, mas ele precisa, essas células S ativa um nitro quando o guerreiro ele tem uma quantidade excessiva dentro dele. E é por isso que existe tudo aquilo sobre o Super Saiyajin 1, gastar muita energia, o guerreiro ele fica cansado e tal. É porque é literalmente como se fosse um combustível queimando dentro dele. E até hoje, a transformação confirmada ser o potencial máximo dessas células S por meios naturais é o grau 3 alcançado por Trunks e o Goku na saga Cell. Então, a teoria é que essas células S conseguem multiplicar até 500 vezes o poder base, que seriam as transformações de Super Saiyajin 1, que aumenta 50, 2, que aumenta 100, 3, que aumenta 400. O grau 2 não tem algo realmente específico de quanto que ele aumenta, mas é algo entre 50 a 100. Existe até algumas teorias que o grau 2 na realidade seria a variante do Super Saiyajin 2 mal feita. Então ele teria o mesmo poder que o Super Saiyajin 2, mas com desvantagens muito maiores. Aí você deve estar perguntando, mas vai, por que o Vegeta não derrotou o Cell? Não, ele só não derrotou porque ele é bucha. A gente tem que lembrar que a transformação só é forte se a forma base do guerreiro for forte. Só a gente pegar exemplo o Broly do Super. A base dele era tão forte que quando ele virou Super Saiyajin 1, que só aumenta 50 vezes, bateu num Super Saiyajin Blue. Só que agora, se você tá me perguntando sobre outras transformações, aí, filho, já é outros conceitos que nem o Akira quis entrar dentro. Então a gente não sabe se também funciona com as células S, porque o Super Saiyajin God é por meio de ritual divino, e o Super Saiyajin 4 é meio que controle mental de todo o potencial. Então o nosso Gold safado, pra se safar da dor de cabeça, ele também já explica que o Goku não virou Super Saiyajin 1 pela primeira vez, porque ele não tinha células S suficiente dentro do seu corpo, e ele também não estava perto de quebrar os seus limites. E olhando bem, falando agora, até que faz um pouco de sentido, porque vamos lembrar, Goku treinou tanto na sua primeira vez para virar Super Saiyajin 1, que seu corpo estava simplesmente no limite, ele não conseguia alcançar nada mais de forma natural. Só que como eu disse, as células S é uma adaptação para evoluir o corpo do guerreiro. Então as células S, vendo que o Goku estava no limite contra o Freeza, ela obriga o corpo do guerreiro a evoluir. E foi assim que o Goku desbloqueou o Super Saiyajin 1. Ele não tinha mais forças para nada, mas ele ainda precisava lutar. O do Vegeta também é parecido, já que ele treinou entre a saga Freeza e a saga Android inteira, só que ele não conseguia desbloquear a transformação do Super Saiyajin 1. Só quando ele chegou no limite de seu corpo e não conseguia fazer mais nada. E quando o Vegeta vai para aquele planeta e quase morre pelo meteoro, o corpo dele é obrigado a evoluir. Claro, também com o fator que o Vegeta tem as suas emoções fortes naquele momento. E o Gohan já é meio complicado, mas é aquela coisa, né? É o roteiro do poder oculto. O Gohan pode tudo. E se agora você tá me perguntando sobre o Goten e o Trunks, calma que o Akira também já explicou. Calma, ele é Gold. Eu tô falando, bicho, esse cara é muito safado. No caso do Goten e Trunks, eles conseguiram o Super Saiyajin muito cedo, porque o Akira também fala que essas células é algo passado por genética. E quando o Goten e o Trunks nasceram, os seus pais já tinham o Super Saiyajin 1. E aí, era só fazer, né? Só fazer o... E também outro fator, que é claro, eles nasceram em um planeta super calmo, fazendo as células S evoluírem mais tranquilas. E isso serve também para os Saiyajins do Universo 6, já que eles são Saiyajins pacíficos, e também possivelmente eles moravam em planetas mais tranquilos. Assim, as suas células S também evoluíram mais rápido, fazendo eles terem facilidade para se transformar. Então, praticamente, é por isso que as células S foram desenvolvidas em Dragon Ball Super, para quando um Saiyajin novo, ou até menos os nossos Saiyajins híbridos, para eles ganhar força do nada. E tá, agora tudo entendido, eu vou explicar o porquê que eu acho ela tão ruim dentro da obra. Primeiro, como a gente vê dentro da obra, hoje em dia Super Saiyajin 1, 2 e 3 perdeu sua importância e valorização, tanto pelo fato das novas formas, que isso é normal, acontece em toda a história. Claro que a nova forma ela tem que ser mais forte que a antiga, só que existe uma diferença entre ficar fraca e ser desvalorizada, ser humilhada. Existe uma grande diferença. Por quê? Mesmo com as novas transformações, o conceito de um Saiyajin ainda fosse ser uma transformação complicada de se alcançar, e o Saiyajin tendo pelo menos um pouquinho de dificuldade, aí beleza, você respeita. Igual foi o Broly respeitando o Super Saiyajin 1, mesmo que ele fosse o lendário da porra toda. O foda é quando parece Saiyajin novo. Ou sei lá, vamos pegar a Pan. Se o roteiro quiser ser preguiçoso, ele vai falar que as células dela é do cacete e pronto. Espirrei, Super Saiyajin 1, 2, 3 desbloqueado. Porque funciona assim as células S. Ela funciona conforme o roteiro quer. Por que a Caulifla tem Super Saiyajin 1, grau 3, Super Saiyajin 2 no Super do anime? Porque as células S dela era diferenciada, era pica. E é por isso que eu acho uma merda. Porque além disso, algo também que fica aparente durante a obra é que se um guerreiro tiver células S muito potente e saber controlar
controlar ela, ele consegue adaptar outros níveis de transformações do jeito que ele quiser. Como eu disse lá em cima, as células S é apenas uma adaptação para o corpo do usuário evoluir muito rápido em poucos minutos. Só que, como as células S meio que ativam um nitro que o corpo do guerreiro não estava preparado, ela acaba vindo com alguns defeitos. Exemplo, a primeira vez que o Goku virou o Super Saiyajin 1, o poder dele foi multiplicado por 50 vezes, mas o seu gasto de energia também foi multiplicado por 50 vezes. Então praticamente tudo do seu corpo foi multiplicado por 50 vezes. Um fato curioso até, na Saga Android, o Goku só começou a sentir a doença do coração mais rápido porque o Super Saiyajin acelerou 50 vezes a doença. Então, você consegue entender? Quando o Goku dominou o Super Saiyajin 1 e chegou ao seu limite novamente, as células S se sentiu obrigada a precisar evoluir de novo o Goku, assim alcançando o nível 2. Só que um porém, o corpo de um Saiyajin, ele se obriga a adaptar as células S. Quando o Gohan ele consegue usar o Super Saiyajin 2 pela primeira vez, diferente do que muitos vão pensar agora que o desgaste dele aumentou em 100 vezes, não. O desgaste dele continuou em 50 vezes, porque naquele momento o corpo dele conseguiu se adaptar ao Super Saiyajin 2, coisa que na primeira vez que o Goku virou um Super Saiyajin 1, o corpo dele não conseguiu. Agora voltando pro Goku, quando ele chegou no nível 3, o corpo dele não conseguiu se adaptar conforme as células S evoluiu ele. Então o desgaste dele também era de 400 vezes. Só que o que foi nos apresentado em Dragon Ball Super, quando um Saiyajin consegue controlar as células S dele e o corpo dele já é muito resistente, consegue se adaptar facilmente, ele consegue pegar a evolução de outras formas e colocar na forma que ele quiser. Alguns dos exemplos são Vegeta Super Saiyajin 2 contra o Bills, que foi afirmado durante a luta que naquele momento estava mais forte que o Goku no nível 3. Trunks Super Saiyajin 2 contra o Goku Super Saiyajin 3 no mangá, onde o Goku até precisa usar o nível God, porque no meio da luta o Goku acabou levando um susto de tanto poder que o Trunks tinha. E por último, o que eu mais acho legal, porque praticamente foi aqui que essas células S realmente começou a ser apresentada em Dragon Ball, que é o Goku Black, tanto no anime como no mangá. Primeiro vamos pro anime. O Goku Black no anime, quando ele é nos apresentado, ele tem algumas falas suspeitas falando que ele usa o Trunks como treinamento para poder se adaptar ao corpo do Goku. E no começo a gente vê que o Black, ele consegue lutar de igual para igual com o Super Saiyajin 1 do Trunks do anime. Depois mais pra frente, temos a luta do Goku Black contra o Goku Super Saiyajin 2. Depois do Goku Black tomar um pau, ele mesmo fala que essa dor e luta que ele teve vai dar mais experiência para ele conseguir controlar as células dos Saiyajins dentro dele. E após isso a gente tem a terceira luta, que é o Vegeta contra o Black. E o Black já tá se gabando todo falando que ele controla 100% as células S do seu corpo. E o Vegeta vira Blue e vai pra cima do Black. E pra quem tava perdendo no nível 2 contra o Goku, consegue até que se virar bem contra o Blue do Vegeta. E após uma mini luta, o Black se levanta e fala que finalmente conseguiu entender como funciona as células dos Saiyajins e vira o Super Saiyajin Rosé. Agora, indo para o mangá, que fica mais aparente ainda, Black quando vai lutar contra o Vegeta pela primeira vez, o Vegeta vira Super Saiyajin 2 e vai pra cima do Black. Black e o Vegeta estão praticamente no mesmo nível. E o Black fica com aquelas afirmações que tudo aquilo ali serve de treinamento para ele controlar as células. Até que o Vegeta resolve mostrar mais um pouco do seu nível 2. E o Black, para demonstrar isso, acaba virando Super Saiyajin 1. E a luta dos dois recomeça, mas Vegeta continua na vantagem. E após o Black apanhar um pouquinho, ele fala mais uma vez que tá começando a controlar suas células S. E o Vegeta, como resposta, aumenta mais o seu poder, ultrapassando o nível 2. Só que ele continua na forma do nível 2, humilhando o Black. Até que Zamasu chega e regenera o corpo do Goku Black, fazendo ele ganhar um Zenkai, dito pra ele mesmo que as células do Saiyajin dentro dele só está ficando cada vez mais forte. E em seguida ele dá um pau no Vegeta que mesmo em Super Saiyajin Blue, não consegue ganhar do Super Saiyajin 1 do Black. E após mais uma luta bem empatada entre os dois, Zamasu regenera o Goku Black mais uma vez, e o Goku Black fala que finalmente ele consegue controlar 100% das suas células de Saiyajin, virando Super Saiyajin Rosé. E aí, irmão, aí o Vegeta fez um L bem grandão. Então você vê, pelo menos pelo Black, como esse conceito de células S é puro roteiro. E assim, na minha opinião, é até que legal se a pessoa sabe trabalhar. Mas a gente tá falando da Toei. Pra ser sincero, eu acho que nem se o Akira tivesse vivo, ele ia levar esse conceito tão a sério assim. Porque querendo ou não, por mais que o Vegeta nível 3 no meu vídeo faça até que sentido, ainda assim é uma teoria que a gente sabe que o Akira não pensou. E esse é o problema. Não se passa de teoria. Porque na prática, a gente tem Dragon Ball Super. E aparentemente, isso tá acontecendo com mais frequência em Dragon Ball. Já que hoje em dia mesmo, nas animações, é raro o Goku virar algo além de Super Saiyajin 1, God e Blue. E pô, não vai ser burro, né? Não vai comentar que, mas no Daima... Pô, o Daima não tinha como, ele precisava, não tinha God e Blue na época. Mas se você acha que isso não faz sentido, o próprio filme do Super Hero mesmo. Pô, o Gohan nem tem nível 3, nível 1 e 2, e ele pula o 2, finge que não acontece e pula logo pro místico. Pra ser sincero, hoje em dia, o nível 2 e 3 só aparece pro Goku falar asneira. Igual no Torneio do Poder que ele virou Super Saiyajin 3 contra as meninas e ficou, olha o que eu tenho. Mas deixa pra próxima. Mas é, né? Fazer o quê? Bom, após tudo isso que eu disse, o que você acha sobre essas células S? Você acha que é algo legal, que ainda pode ser bem trabalhado em Dragon Ball? Ou você acha que deveria ser o conceito original de raiva e emoção
emoções fortes. Bom, na minha opinião, eu acho é paia. Eu tenho certeza que a Toei vai cagar com isso. E não é nem pelo fato do Akira não tá mais entre nós, porque sendo bem sincero, eu acho que nem o Akira ia saber lidar com isso direito, já que ele falou todas essas falácias, mas aí chegou o Broly, que deve ser os top 10 personagens com mais testosterona de Células S, e o cara só virou Super Saiyajin depois de 40 anos de existência. Em contraparte, a gente tem um Kiabe que não tem a grossura de um graveto. Então é isso, comenta aí sua opinião que eu quero saber. Obrigado a Seja Membros, vocês ajudam muito o canal. Que Deus abençoe vocês e até mais.